Oi pessoal, hoje nós vamos abordar sobre as funções inorgânicas, dentre elas as bases. Vamos relembrar. Ácido, que nós temos alguns exemplos. Esse aqui é alguns exemplos de ácidos. O que a gente pode notar entre eles? O que é comum? É comum entre eles a presença do hidrogênio. Agora, alguns exemplos de base antes de irmos para a própria definição das bases. Então aqui nós temos alguns exemplos de bases. Qual a principal diferença que nós podemos notar entre eles? Que nos ácidos sempre se repete o quê? O hidrogênio. Isso aqui é padrão. Nós vamos ter o chamado hidrogênio ionizado, que é a característica do ácido. Lembrando o que é a definição do ácido. O ácido é aquele composto no qual, em solução aquosa, libera sempre o cátion H+. Ou seja, a parte positiva dele é igual, que é o quê? O hidrogênio. E a negativa alterna, vai estar alterando, tá? Pode ser o Cl, o F, o próprio SO4, o NO3 inteiro, então vai alterar. Já nas bases é justamente ao contrário. Nós vamos ter a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva, tu percebe que ela está sempre alterando, tá? Ou seja, o meu cátion está sempre alterando. Já o meu ânion, a minha parte negativa, sempre é o mesmo, que é o que? O meu OH. Esse OH é chamado de quê? Hidroxila. Então o que a gente pode dizer? O que é a base quimicamente? Tá? A gente pode dizer, quimicamente, que a base é o quê? É todo composto que em solução aquosa libera o ânion OH-. Então isso aqui vai ser a parte característica da base. E a parte positiva vai sempre alterar, tá? Vai ser alguma parte positiva. Geralmente é o quê? O metal, tá? Então isso é a principal característica que nós teríamos das bases. Que mais? A gente tem ali também característica que a gente tem. A base, ela tem o quê? Dos sabores que a gente tem no ácido, qual é o sabor do ácido? Sabor ácido, lembrando, não existe, tá? É o quê? Sabor azedo. Na base, que sabor é? É só lembrar, por exemplo, que a gente já provou uma banana verde, por exemplo. Qual é o sabor? Sabor adstringente, tá? Então nós vamos ter isso aqui, com sabor adstringente. Que mais? Nós podemos classificar também as bases em relação a quantos OHs a gente vai ter. Lembrando, nós vamos ter um cátion, que vai sempre alterar, e o ânion, que é o meu OH-, que vai existir sempre. Então, por exemplo, é o seguinte, imagina. Um pouco mais para cima. Então, se vamos classificar quantos OHs tem. Se só tiver um OH, a gente pode chamar de monobase. Se tiver dois, de base. 3, tribase. 4, tetrabase. Tá? Então, isso é classificação em relação ao número de OHs. Bem simples e fácil. Agora, nos ácidos, nós tínhamos classificação de força também. Nas bases, nós também teríamos essa classificação. Como se dá essa classificação de força?
Lembrando que tanto no ácido quanto na base, tá, a força se dá quanto mais da característica que ele tem. Nos ácidos, a característica é o H+. Nas bases, a característica é o quê? O H-. Quanto mais H+ tiver na solução, ou seja, tiver no caso naquela solução aquosa, tiver bastante H+, vai ser um ácido bem forte. Na mesma parte nas bases. Quanto mais o OH- tiver na solução, vai ser o quê? Uma base forte. Mas, como é que a gente pode classificar isso de maneira simples, de maneira que a gente pode necessariamente ver um ácido e saber a sua classificação, saber mais ou menos se ele é forte, se ele é fraco? A gente faz o seguinte, a gente pode classificar quanto bases fortes e fracas. Nós vamos classificar em relação a essas duas, fortes e fracas. Como é que a gente classifica? Bem, como toda base vai ter o OH-, não vai ser em relação a ele que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar em relação a quê? Em relação ao seu cátion, tá? Ou seja, na maioria das vezes, em seu metal. Então, se esse cátion estiver na primeira coluna ou na coluna 2, são classificados como fortes. Como assim? Pega aqui, ó, NaOH. O Na está na coluna 1. Ele é o quê? Uma base forte. Tá? Por exemplo, CaOH2. O Ca está na coluna 2. Uma base forte também. Agora, o que mais que a gente pode ter? Existe exceção? Existe. Tá? Se tu tiver bases com esses dois cátions, elas não serão fortes. Serão o quê? Fracas. Então essa é a exceção delas. Ah, e como é que são classificadas as bases fracas? São os demais. Ou seja, tudo que não tiver na primeira coluna nem na segunda, tá? São fracas. Exemplo, qualquer um que a gente pegar. A LOH3, tá? Que no caso também é usado como um antiácido, tá? Quando está com muitas vias, aquela queimação quer dizer que está com excesso de ácido no teu estômago. Então tu toma uma base para fazer o quê? Uma chamada neutralização, ok? Como é que funciona, então? A gente dá a nomenclatura, que é o quê? Um nome. Como é que a gente pode dar nome a essas bases? Bem, nós vamos fazer um nome de trás para frente. Como assim? Vamos pegar um exemplo. NaOH, de trás para frente. Então nós vamos começar primeiro com o nome do OH. Vai ser o quê? Hidróxido D. Esse hidróxido D, ele é referente ao meu OH. Depois a gente vai ao nome do cátion, tá? Nesse caso, meu cátion é o que? O Na. Qual é o nome do Na? Sódio. Ponto. Esse é o nome. Então, como é que fica a regra, tá? Vai colocar hidróxido mais D mais o nome do cátion, que é a parte positiva, tá? Mas existem alguns casos que existe mais de um cátion, mas que faz ligação diferente, tá? O chamado NOx, que é o número de ligação, que vai fazer, por exemplo, ou ele é 2 ou ele é 3, mas como é que tu vai saber na hora? Acontece o seguinte, tá? Por exemplo, maneira bem simples de entender. No caso, para te saber, melhor tu ter sempre uma tabela periódica, na chamada tabela de cátions. Por exemplo, pega o ferro, o Fe. O Fe, se tu procurar na tabela periódica, na parte de cátions, ele aparece 2 ou 3. Então tem que especificar. Como assim?
Se tu chegar em algum lugar e chamar, eu quero falar com o João, e naquela sala, naquele lugar, tiver mais de um João, o que tu tem que falar? Eu quero falar com o João Silva. O que é isso? O sobrenome. Da mesma forma, funciona o quê? Nas bases. Quando tu vai fazer um nome, por exemplo, nessa base aqui, FeOH2, qual ferro eu estou usando? Estou usando ferro 2 ou ferro 3? Lembra que quando a gente fez nas ligações iônicas, a gente tinha que cruzar, fazer em forma de X para saber como é que era a fórmula? Aqui a gente faz ao contrário e sabe quanto era a ligação. No caso, esse 2 que está no OH pertence ao ferro. Então, esse caso, o cara aqui é o ferro 2. Então, como é que ficaria o nome dele? Hidróxido de ferro 2. O número 2 em romanos. Mas como é que eu vou saber quando ele tem mais ou não tem, quando ele varia, no caso, esse número de ligações? Como é que eu vou saber? Bem, os metais da primeira coluna, segunda coluna e a coluna número 13, tá, não vão variar. Vão ser fixos. Ou seja, primeira coluna vai ser só 1, segunda coluna só 2, coluna 13, 3. Tá? E se forem nas outras, se forem nos metais de transição, como é o exemplo do ferro, o que vai acontecer? Aí ele pode ou não variar. Então tem casos que varia e tem casos que não varia. Como é que eu vou saber? Tu vai olhar na tabela de cátions e vai procurar. Se tu achar ele mais de uma vez, tá? Tu vai saber que ele varia. Se tiver uma vez só, ele não varia. Tá? Como assim? Como é que eu vou fazer? Faz assim, ó. CaOH2, a gente sabe que vai começar com hidróxido de. Tu vai lá agora, nome do cátion, Ca. Procura lá, cálcio. Procura ali, cálcio. Onde é que ele está na tabela periódica? Cálcio está na coluna 2. Se está na coluna 2, ele não varia, quer dizer que o nome acaba aqui. Ponto. Vamos ver. CuOH, tá? Esse caso aqui, então vamos hidróxido de cobre. Agora, cobre onde é que tá? Tá na coluna 1? Não tá. Na 2? Também não tá. Na 13? Também não. Então ele é um metal de transição. Quer dizer que o número de ligações dele pode variar. Então tu vai lá, procura tabela de cátions, tabela periódica. Procura ali tabela de cátions e vai procurar ele. Aí tu vai lá, procura, achou lá. Achou cobre 1, na verdade só acha com maisinho, né? Mas eu coloco só para identificar. E achou cobre 2. Então a gente viu que o cobre varia. Qual cobre estamos mencionando aqui? Só tu ver. Tem quantos OHs aqui? Tem um apenas. Então esse cobre é o cobre 1. Então tu coloca o número em algarismos romanos, número 1. Tá? Outro detalhe também. Tem exceção? Por que eu falo que geralmente são metais? Porque existem algumas exceções. Como esse cara aqui. Esse cara aqui, ele vai ser uma base, mas tu vai na sua composição, ele não é feito de metal. Então esse cara é o quê? É chamado hidróxido NH4 de amônio. Tá? Então, no caso, essa no caso seria uma das exceções. Que mais? Agora, e se tivermos que fazer o contrário? E se for fornecido o nome e for pedida a fórmula? Esse é mais fácil ainda. Por exemplo, hidróxido de potássio. Como está hidróxido de potássio apenas, quer dizer o quê? Que ele não varia, que existe somente uma ligação potássio por potássio. Hidróxido quer dizer que, como isso aqui é o final, eu tenho meu OH menos ali. Tá? O potássio eu vou lá procurar, tabela periódica. Achei, é o K.
Onde é que ele está? Na primeira coluna. Lembra, a primeira coluna faz quantas ligações? Uma. Então eu tenho um que é um menos e outro que é um positivo. Como é que fica a fórmula? Que nem nas ligações iônicas que fazíamos. Esse vem para cá e esse vem para cá. Como é que fica a fórmula? KOH. Ah, e se aqui em cima do K fosse um 2, fosse um 3? Aí tu ia ter 2, 3 OHs. Por exemplo, hidróxido de alumínio. Tá? Então, quando não varia, tu só coloca o nome do elemento. Tu não especifica mais. Tá? Hidróxido, OH, menos. O alumínio, tu vai lá procurar. Bem, como ele não varia, tu vai lá procurar na tabela periódica. Onde é que ele se encontra? Tá lá na coluna 13, pode procurar até a mesma tabela de cátions ele. Então, Al. 3 mais. Então, esse aqui diz que eu vou usar um Al, e eu vou usar quantos OHs? 3. Lembrando que é pro OH inteiro, não é só pro H, é pro O e pro H. Por isso que vai o quê? Um parênteses. Pronta a fórmula. Tá? Então, lembrando, esse 3 veio do Al e esse 1 veio do OH menos. Tá? Então, essa é a ideia, como tu faz a fórmula e como tu dá o nome também. Ok? É, só isso.